Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Botafogo nem jogou, mas venceu. Vamos falar sobre isso. Antes daquele todo, sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhando nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E claro, se você quiser, puder contribuir com o meu trabalho ou quiser ter acesso a mais conteúdo aqui no canal do VSR, é só virar membro, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Nesse momento, 3 planos de membro aqui no canal, e aí você escolhe qual você quer, qual você pretende, se é só quer o primeiro plano para ajudar aqui o canal do VSR. Eu agradeço demais a moral que vocês dão ao meu trabalho. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, depois da maior parte dos jogos da rodada terem sido realizados na noite de quarta-feira. E tivemos um grande vencedor na rodada que, curiosamente, não jogou na rodada. E é, lógico, o líder Botafogo. Líder Botafogo, que ao não jogar continuou com 59 pontos, mas viu os dois clubes que estavam em segundo e terceiro entrarem em campo na rodada e perderem. O Red Bull Bragantino perdeu para o Atlético Mineiro em Bragança Paulista por 2-1, perdão, e o Flamengo foi derrotado pelo Grêmio por 3-2, jogando em Porto Alegre. E assim, o Botafogo, numa rodada em que o Botafogo não entrou em campo a contragosto, e eu acho que o Botafogo, vou falar sobre isso aqui no vídeo, acho que o papel do Botafogo foi perfeito na condução dessa questão, ele fez o que tinha que fazer. Numa rodada em que o Botafogo poderia se sentir um pouquinho pressionado, ou pelo Red Bull Bragantino, ou pelo Flamengo, ou pelos dois, o Botafogo sai como grande vitorioso. Jogo de Bragança Paulista, claramente o time do Atlético Mineiro entrou muito ligado e muito mais competitivo do que tinha mostrado contra o Cruzeiro, se defendendo muito bem, não deixando o Red Bull Bragantino chegar, criar grandes oportunidades, até conseguir o pênalti que fez o 1-0 no segundo tempo. O Hulk bateu, aí logo depois, quer dizer, no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, o Hulk bateu, fez 1-0. No segundo tempo aumentou, num belo gol do Igor Gomes. O Bragantino ali diminuiu, mas não conseguiu superar um Atlético que foi muito sólido. O jogo de Porto Alegre foi um jogo em que o Flamengo acho que fez até um bom primeiro tempo, saiu ganhando por 1-0 com o gol do Cebolinha, né? Mas no segundo tempo, quando o Tite fez as mudanças, o time caiu muito de padrão. Alguns jogadores em uma noite muito ruim. E assim, o Grêmio, que acreditou o tempo todo, um Grêmio muito desfalcado, que jogou inclusive sem o Soares, o Grêmio virou para 3-1, depois o Luiz Araújo ainda diminuiu, 3-2, mas o Grêmio venceu, e justamente, de forma justa, pelo que foi o segundo tempo do Grêmio. E aí, fica muito clara nessa rodada, e ok, acho que você perder o Red Bull Bragantino, perder para o Atlético Mineiro não é nenhum absurdo, porque o time do Atlético Mineiro é um bom time, brigando para ser a melhor campanha do segundo turno, com o próprio Red Bull Bragantino, e o Flamengo perder em Porto Alegre, também um resultado perfeitamente possível, ainda que o Grêmio estivesse muito desfalcado, só mostra quão grande é a vantagem do Botafogo. Nesse momento, o Botafogo tem 7 pontos de vantagem para o Red Bull Bragantino, considerando que o Red Bull Bragantino tem 14 vitórias, e o Botafogo tem 18. Então o Red Bull Bragantino tem muita vantagem, o Botafogo tem muita vantagem no número de vitórias em relação ao Red Bull Bragantino e ao Flamengo, que também tem 14 vitórias. E ao Palmeiras, que hoje é o terceiro colocado, que também tem 14 vitórias. Então, para o Botafogo, em relação ao Red Bull Bragantino, o campeonato tem 2 rodadas a menos, né? Porque o Botafogo tem 7 pontos de vantagem para o Red Bull Bragantino. Em relação a Palmeiras e Flamengo, que hoje tem 50 pontos, o Botafogo tem 59, o Botafogo tem 4 rodadas de vantagem. Porque se Flamengo e Palmeiras ganharem as 3 próximas e o Botafogo perder as 3, o Botafogo ainda é líder no número de vitórias. Os 3 estariam com 59 e o Botafogo seria líder para o número de vitórias. Então, assim, o campeonato para o Botafogo, faltam apenas 8 jogos em relação ao Red Bull Bragantino, porque tem 7 pontos de vantagem,
e faltam apenas 6 jogos em relação a Flamengo e Palmeiras, porque ele tem 4 vitórias a mais, né? Ou seja, ele leva vantagem. Então, assim, é uma vantagem muito grande do Botafogo. E que deixa muito claro, evidente, que o Botafogo não pode se pilhar onde não deve. E quando eu digo Botafogo, eu digo o grupo de trabalho, jogadores e comissão técnica. Acho que ali tem que estar tudo muito fechado, entendendo a vantagem do Botafogo, entendendo que o Botafogo ele pode se dar o luxo de tropeçar e considerando que não faz parte do campeonato brasileiro nem o Red Bull Bragantino, nem o Flamengo, nem o Palmeiras ganharem 9 jogos seguidos. Não faz parte. Pode acontecer? Pode. Lógico que pode. 9 jogos que eu falo os últimos 9, né? O Palmeiras, por exemplo, já vem de 2 vitórias seguidas. Mas não faz parte do Campeonato Brasileiro nenhum time, por melhor que seja, ganhar 9 jogos seguidos. Ou ganhar os últimos 9 jogos do campeonato. Ah, mas o Flamengo do Jorge Jesus ganhou 9 jogos seguidos. O Palmeiras, o Cruzeiro de 2003 ganhou 9 jogos seguidos. O Palmeiras pode ter ganho. Eu sei que pode acontecer, mas não é normal. Então, assim, os jogadores hoje do Botafogo e o grupo de trabalho, eles deveriam ter em mente assim, gente, não vamos nos pilhar pelo que vem de fora. Porque a nossa vantagem é boa, a gente tem um time sólido e toda vez no campeonato que alguém falava agora fulano vai impressionar o Botafogo, não conseguia. Ou toda vez que o Botafogo empatava, a galera que está vindo atrás ou empatava ou perdia. Ou então, quando o Botafogo jogava depois e os outros times ganhavam, o Botafogo ia lá na rodada e ganhava. Então, o Botafogo ele tem arrumado meios de continuar sólido e continuar produtivo. Teve o período do Bruno Lage, que foi rapidamente corrigido, e a gente falou muito sobre isso aqui. Então, acho que o Botafogo não tem necessidade de se pilhar. A direção, e aí quando eu digo direção, eu estou falando da comissão técnica para fora, tá? Eu estou excluindo aqui, eu estou separando, não é excluindo, estou separando aqui. Comissão técnica e jogador blindados, pensando que eles estão fechados lá e com uma baita vantagem e um time sólido. Direção, eu acho que a direção do Botafogo agiu muito bem no caso pós adiamento do jogo por conta da luz. Logicamente, tem que investigar para saber de quem é a culpa da luz do Nilton Santos ter dado aquele tipo de problema. A partir do momento em que se deu o problema e o jogo foi remarcado para o dia seguinte, eu acho que a direção do Botafogo foi perfeita. Eu acho que ela tinha razão em reclamar de jogar sem torcida. Ah, mas é o regulamento. Beleza, o regulamento do campeonato dizia, ao mesmo tempo que dizia que o jogo tinha que ser 15 horas no dia seguinte, dizia que o jogo era com torcida. Ah, mas aí foi a polícia. Beleza, aí tem que arrumar um jeito. Passasse o jogo para depois. Jogasse o final do jogo com o Atlético Paranaense depois. Eu acho que fazia muito mais sentido do que você privar o torcedor de acompanhar 43 minutos, 43 não, parou com 6, acompanhar 39 minutos de jogo, mais acréscimo, o torcedor pagou, não levou. O Botafogo sai prejudicado, porque todo mundo jogou 19 jogos com torcida na sua casa, ou todo mundo que podia, né? Teve clube que pegou punição, mas todo mundo podia jogar 19 jogos com torcida na sua casa. O Botafogo jogou 18 jogos e meio, perfeito? E o Atlético Paranaense saiu em vantagem. Todo mundo enfrentou o Botafogo no Nilton Santos com torcida. Ele enfrentou meio jogo com torcida, meio jogo sem. Então, assim, acho que não foi a melhor decisão. A direção do Botafogo tinha razão em reclamar. E a direção do Botafogo tinha razão em reclamar do adiamento do jogo com Fortaleza, partindo do princípio que, quando o jogo é adiado, ou seja, quando o jogo tem... quando parte do jogo é realizado no outro dia, há previsão legal de que você pode infringir o prazo de 66 horas. Certo? Então você tinha elementos para isso. A direção teve razão. O prazo de 66 horas, ele é feito para proteger o clube, para proteger os jogadores. Se os próprios jogadores entendiam que era ok você jogar com menos de 66 horas, porque você jogou meio jogo, eu acho que ali você deveria haver uma flexibilização desse período. Ah, mas o Botafogo está falando isso porque
ele queria enfrentar o Fortaleza com um time reserva por causa da Sul-Americana. Provavelmente é. Provavelmente é isso mesmo que aconteceu. E qual é o problema? Todo mundo enfrentou alguém desfalcado com time reserva por situações de calendário. Botafogo também, podendo ter a chance, ele também queria. Então, assim, se você pensar, acho que a direção agiu muito bem, marcando terreno, subindo o tom. Acabou não dando resultado prático, porque o Botafogo jogou sem torcida contra o Atlético Paranaense e o jogo foi adiado contra o Fortaleza. Na prática não teve, mas ali a direção mostrou para a torcida e para o grupo de trabalho, jogadores e comissão técnica, que eles estavam, que a diretoria está junto com eles. Então acho que a torcida, a diretoria foi muito bem, funcionou muito bem nesse caso. Acho que não era para esse nível de estresse, essa pilha, chegar ao grupo. Então, tomara que o Lúcio Flávio, pensando no viés do Botafogo, tomara que o Lúcio Flávio, a comissão técnica, tenha um blindado de dizer, a diretoria está subindo o tom aqui, isso não tem nada a ver com a gente. O nosso é treinar essa semana para jogar contra o Cuiabá, que é até um time, muitos jogos perigoso. Então, acho que isso mas da comissão técnica para a direção, dali, isolando a comissão técnica, a direção acho que foi muito bem. E no fim, o Botafogo não jogar funcionou muito bem, porque agora ele tem um jogo a menos, tudo bem que esse jogo é contra o Fortaleza no Castelão, e eu não sei com que nível de interesse o Fortaleza vai jogar esse jogo, porque se o Fortaleza ganhar a Sul-Americana, pode ser que o Fortaleza queira subir na tabela para ganhar mais grana. Para o Fortaleza subir uma posição faz muita diferença ali, 1,5 milhão, 2 milhões faz muita diferença, se subir uma posição no Brasileiro. E se o Fortaleza perder a Sul-Americana, ele vai precisar jogar a vera esse jogo para ir para a Libertadores. Então não sei que nível de envolvimento o Fortaleza vai ter quando receber o Botafogo e quando esse jogo vai ser. Mas, do ponto de vista de tabela, passou uma rodada para Flamengo, para Red Bull Bragantino e para Palmeiras, até porque o Palmeiras hoje está na frente do Flamengo, e o Botafogo segue com a vantagem que tinha. Como eu coloquei na imagem, e a estrela cada vez mais solitária no topo da tabela. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!